Ora viva, prezado internauta, fiel seguidor da página oficial do Serviço Penitenciário, seja bem-vindo ao habitual destaque informativo da semana. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pela sua companhia. Continue do outro lado e acompanhe os principais acontecimentos que marcaram a semana. O comissário prisional principal, Bernardo Pereira do Amaral Gurgel, diretor-geral do Serviço Penitenciário, presidiu o ato de imposição de patente na sede da Direção-Geral do Serviço Penitenciário, em Luanda. Provedora de Justiça visitou o estabelecimento penitenciário feminino de Viana. O diretor nacional de Produção e Atividades Econômicas do Serviço Penitenciário avaliou o setor produtivo no centro penitenciário para jovens na província do Cuanza Sul. Processo de reabilitação dos reclusos debatido em entrevista em Luanda. A seguir, vamos ao desenvolvimento das matérias. Na província de Luanda, o comissário prisional principal Bernardo Pereira do Amaral Gurgel, diretor-geral do Serviço Penitenciário, presidiu na quarta-feira, 28 de janeiro, ao ato de imposição de patente ao posto de subcomissário prisional do superintendente prisional-chefe Adolfo Manuel Cuba. Na ocasião, o diretor-geral exortou ao oficial comissário a pautar o seu desempenho pelo rigor, disciplina, dedicação e elevado sentido de responsabilidade no cumprimento da missão institucional. O ato enquadra-se no processo de rotatividade dos quadros do Serviço Penitenciário. A cerimônia foi testemunhada pelo comissário prisional Cristóvão Inocêncio dos Anjos, diretor-geral adjunto para a área administrativa, e por membros do Conselho Consultivo. Na província de Luanda, o Serviço Penitenciário realizou no dia 30 de janeiro, nas instalações da Direção-Geral do Serviço Penitenciário, a reunião mensal do Conselho Consultivo Operativo. O encontro teve como objetivo analisar as principais atividades desenvolvidas pelo órgão a nível nacional, avaliar o grau de execução dos projetos em curso, bem como identificar os desafios enfrentados no funcionamento do sistema penitenciário. Durante a reunião, foram igualmente definidas estratégias técnicas e operativas com vistas ao reforço da capacidade institucional e à melhoria contínua da gestão dos estabelecimentos penitenciários do país. Na província de Luanda, o processo de reabilitação dos reclusos nas suas diversas vertentes foi abordado numa entrevista radiofónica com destaque para a assistência reabilitativa, o trabalho socialmente útil, a religião, o desporto, a cultura, considerados elementos essenciais no processo ocupacional durante o período de reclusão. De acordo com os intervenientes, o trabalho prisional assume um papel fundamental no processo de aprendizagem profissional dos reclusos. Inserido num modelo andragógico, este processo inclui a produção penitenciária, que abrange áreas como a agropecuária, carpintaria, serralharia, canalização, corte e costura, fabrico de calçados, produção de ração animal, marcenaria e artesanato. Estas atividades visam não apenas a capacitação profissional dos reclusos, mas também o autossustento alimentar das unidades penitenciárias, enquadrando-se numa política que privilegia o consumo de produtos cultivados e produzidos pelos próprios reclusos. A entrevista foi conduzida pelo jornalista Alexandre Lucas, da Rádio Mais, e contou em estúdio com a presença do superintendente prisional-chefe Manuel Cunha Armando, diretor nacional de assistência e reabilitação penitenciária, bem como do superintendente prisional
Miguel Adão, diretor nacional da Produção e Atividades Econômicas. Durante a conversa, os responsáveis sublinharam a importância da produção penitenciária como ferramenta de reintegração social, preparando os reclusos para uma vida produtiva após o cumprimento de pena. Na província de Luanda, a provedora de justiça, doutora Antônia Floribela de Araújo, realizou sexta-feira, 23 de janeiro, uma visita de trabalho ao estabelecimento penitenciário feminino de Viana, com o objetivo de constatar in loco as condições de acomodação e auscultar as principais preocupações das reclusas internadas naquela unidade penitenciária. Durante a jornada de trabalho, a provedora de justiça percorreu as áreas do estabelecimento, com destaque para a creche, o parlatório virtual, artes e ofícios e a biblioteca, inteirando-se do funcionamento dos serviços e das condições criadas para a assistência, reabilitação e reinserção social das reclusas. Na província de Luanda, no âmbito das atividades formativas, o Instituto de Ciências Penitenciárias realizou no dia 27 de janeiro, nas suas instalações, uma palestra subordinada ao tema Crimes Militares. A atividade foi dirigida pelo diretor do Instituto, o comissário prisional Benjamin Lázaro Osse, e contou com a presença dos diretores adjuntos, os superintendentes prisionais-chefes Francisco Alexandre e Pedro Narciso da Silva. A apresentação do tema esteve a cargo do Major Hamilton de Azevedo, procurador militar, que abordou aspectos essenciais relacionados com a legislação militar, os tipos de crimes militares e suas implicações no exercício das funções públicas. Na ocasião, o diretor do Instituto de Ciências Penitenciárias destacou a importância da disciplina, da formação jurídica e do domínio das normas militares, sublinhando que estes conhecimentos são fundamentais para o desempenho responsável e ético dos quadros do sistema penitenciário. Na província do Kwanza Sul, no quadro do Programa de Acompanhamento da Atividade Agropecuária do Sistema Penitenciário, o superintendente prisional Miguel da Assunção Adão, diretor nacional de Produção e Atividades Econômicas do Serviço Penitenciário, realizou nos dias 22 e 23 de janeiro uma visita de trabalho ao Centro Penitenciário para Jovens do Akukungu, com o objetivo de avaliar o funcionamento do setor produtivo, reforçar o acompanhamento técnico-metodológico e as condições para a instalação da futura moagem de ração animal. Durante a jornada de trabalho, a delegação percorreu as principais áreas do setor produtivo e formativo, com destaque para o pavilhão de artes e ofícios, incubadora, estufa, campos de produção agrícola. No final da visita, o diretor nacional emitiu orientações técnicas visando o reforço da eficiência, a maximização da produção agropecuária e o fortalecimento do processo de reabilitação e reinserção social dos reclusos. Na província do Cubango, o superintendente prisional Sabino Salong Catumbela, diretor provincial do Serviço Penitenciário, realizou no dia 20 de janeiro uma visita de trabalho ao destacamento agrícola do Missombo, com o objetivo de constatar in loco o estado de desenvolvimento das culturas em produção. O inspetor prisional-chefe Daniel Nguele, responsável do destacamento, apresentou os diferentes blocos agrícolas e explicou os trabalhos em curso. Da presente campanha agrícola, destacaram-se as culturas de milho, feijão, gengibre, batata doce, maçambala, abacate, girassol e cana-de-açúcar. No final, o diretor provincial orientou o reforço do acompanhamento técnico, a continuidade do plantio e o cumprimento das metas agrícolas, visando a eficiência produtiva e o apoio ao processo de reabilitação e reinserção social dos reclusos.
Na província da Huila, uma comissão multissetorial do governo provincial realizou terça-feira, 27 de janeiro, uma visita de constatação ao centro de produção e ao campo agrícola de Alcácer, município do Capelongo, com o objetivo de avaliar o nível de desenvolvimento da atividade agrícola naquela circunscrição. A comissão, coordenada pela delegada provincial da Justiça e dos Direitos Humanos, doutora Natasha de Souza, percorreu as instalações do centro de produção e o campo agrícola, onde constatou o potencial da atividade produtiva ali desenvolvida. Na província do Namibe, o estabelecimento penitenciário do Bentiaba foi condecorado no dia 27 de janeiro na categoria de Desenvolvimento Social e Agropecuário, no âmbito das celebrações dos 50 anos da Independência Nacional e do primeiro aniversário da institucionalização do município da Lucira. A distinção foi atribuída em cerimônia organizada pela administração municipal da Lucira e contou com a representação do serviço penitenciário através do superintendente prisional-chefe Carlos Fidel Simbe Paulo, diretor do estabelecimento. A outorga constitui o reconhecimento do compromisso da instituição com o desenvolvimento local e com as ações de impacto social e produtivo. Na província de Luanda, no âmbito das atividades comemorativas do 4 de fevereiro, dia do início da luta armada de libertação nacional, a Direção Nacional de Educação Patriótica promoveu na sexta-feira, 30 de janeiro, nas instalações da Direção-Geral, uma palestra subordinada ao tema Ansiedade, Estresse e Depressão no contexto dos órgãos castrenses, com o objetivo de sensibilizar o efetivo para a importância da saúde mental e da prevenção de transtornos psicológicos. A sessão foi orientada pelo intendente da Polícia Nacional, Nelson Pinto Diogo, chefe de secção da área psicossocial e direitos humanos da Polícia de Segurança e entidades protocolares, que abordou aspectos relacionados com a genética, o comportamento humano e as exigências da função castrense, destacando os fatores que influenciam o equilíbrio emocional e o desempenho profissional, bem como os riscos associados ao surgimento da ansiedade, do estresse e da depressão no contexto policial. Na província de Cabinda, o comissário Francisco Notícia Batista, delegado provincial do Ministério do Interior, conferiu posse quinta-feira, 29 de janeiro, ao subcomissário prisional Américo José de Abreu, nomeado em comissão de serviço para exercer o cargo de diretor provincial do Serviço Penitenciário de Cabinda. Durante o ato, o delegado do MININT exortou o empossado a assumir as novas funções com responsabilidade, dedicação e espírito de missão, garantindo o apoio institucional necessário ao cumprimento das atribuições. A cerimônia contou com a presença do subcomissário prisional Pedro Maria Luemba, conselheiro do diretor-geral do Serviço Penitenciário, diretores dos órgãos executivos, bem como membros do Conselho Consultivo da Delegação Provincial do MININT. Na província do Namibe, no âmbito da salvaguarda dos direitos humanos e do reforço do acompanhamento jurídico no sistema penitenciário, uma comissão multissetorial do Comitê Provincial dos Direitos Humanos realizou no dia 28 de janeiro uma visita de trabalho ao estabelecimento penitenciário de Moçambiques, com o objetivo de prestar assistência jurídica à população reclusa. A delegação, recebida pelo superintendente prisional-chefe Carlos Fidel Simbe Paulo, diretor do estabelecimento penitenciário do Bentiaba, foi coordenada pelo Dr. Vieira Rodrigues, em representação do delegado provincial da Justiça e dos Direitos Humanos. Integrou o procurador, junto ao serviço penitenciário, representantes do INAC,
da Ordem dos Advogados de Angola, dos serviços da Provedoria de Justiça, técnicos dos órgãos da Administração da Justiça e organizações da sociedade civil. Informação é prevenção. Obrigado por nos acompanhar e tenha um bom final de semana. Pois é, em nome da equipa do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço Penitenciário, nós agradecemos pelos likes, partilhas e comentários. Tenha um excelente final de semana.